Está aberto o nosso webinar sobre patentes. O pessoal já está começando a entrar. Sejam todos bem-vindos, pessoal, quem está entrando agora. Um prazer a gente estar conversando com vocês. Para quem está na live aqui assistindo e ainda não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho. Depois eu passo a palavra para o nosso técnico de patentes, José Roberto, que está aqui com a gente. Tanto eu quanto o José Roberto, nós somos da Village, né? A Village é uma empresa que já está no mercado há mais de 30 anos no ramo de propriedade intelectual. Eu sempre digo que eu me orgulho de dizer que desses 30 e poucos anos, 10, eu já estou aí no time da Village. Então, eu sou diretora regional, cuido aqui da região do Rio Grande do Sul. Tenho escritórios em Novo Hamburgo e Porto Alegre, que eu sou responsável. E faço, então, essa parte comercial aí. Sou mestranda em propriedade intelectual, tenho MBA também na área, mas a minha formação base é administração. Então, eu quero agradecer o pessoal que já está entrando, tem bastante gente, o bate-papo ele está ativo. Quem quiser se conectar com nós através do bate-papo, é só clicar ali e fazer as perguntas que a gente pode ir direcionando também essas perguntas, tá bom? A gente sabe que está vivendo um momento, né, atípico, a gente não precisa falar sobre isso, não é novidade para ninguém, né? Mas eu acho que nesses momentos a gente tem visto isso no nosso dia a dia, muitas criações também. Então, o brasileiro já é muito criativo, então quando a gente passa por um momento assim também, estimula muito a criatividade, né? Eu gosto daquela imagem que diz que da crise tu tira o S e crie. Então, é um momento propício para a criação e para a gente estar inovando e protegendo as nossas invenções, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para o José Roberto, para ele se apresentar também e a gente dar início no nosso bate-papo. Olá, gente. Boa noite a todos. Agradeço aí a presença. Vocês devem ter lido meu currículo. Eu sou engenheiro mecânico, estou há 25 anos aí na área, né? Nessa área aí de propriedade intelectual. Minha expertise é patentes. E sobre esse tema, né, inovações, proteção e como funciona o processo. A gente está falando de um negócio bem amplo, que é a propriedade intelectual, né? E durante esse nosso bate-papo, a gente vai ver que inovação, que a invenção nem sempre é uma inovação, né? E, particularmente, hoje nós vamos falar sobre patentes, né? E a propriedade intelectual, né, é a forma que você tem de proteger o conhecimento, que é um bem quase público, né? O conhecimento é intangível. Perfeito. Né? E esse bem quase público, uma forma de você tornar um bem privado, né, é você protegê-lo. E dentro desse rol de proteções está incluído a patente, está o direito autoral, está o segredo de indústria, né, está uma série de proteções. Dentro dessa nossa área, nós trabalhamos com 4 conceitos. Né? O primeiro deles, né, desses 4 conceitos, é a descoberta. O que é a descoberta? A descoberta não é patenteável, porque ela é resultado de uma atividade científica. Ela vem da observação. Tá? Então, você não está usando o seu intelecto ali para nada. O segundo conceito, né, é a invenção em si. Isso, sim, é resultado de uma atividade tecnológica. Né? O objetivo da invenção é a resolução do problema técnico, é um problema prático. Né? Então, nós temos a descoberta, a invenção. Outra coisa muito importante, que eu considero um conceito dentro da nossa área de atuação, é a criatividade. Né? A criatividade, ela potencializa a imaginação. E ela pega todos esses ingredientes aí, e aí uma pessoa criativa, né, torna aquela
Eu não gosto de falar ideia, porque no meu ramo de patente, ideia não é patenteado, né? Mas ela cria coisas sensacionais através da imaginação, da criatividade dela. E, por último, vem a inovação, né? A inovação, você pega todos esses ingredientes aí, e eu costumo brincar com o meu público, né, com a minha clientela. Inovação é quando o estudo dá certo e vira nota fiscal, quando faz sucesso, né? Zé, é interessante agora que tu fechou falando dessa parte de inovação, e eu acho que tem muita dúvida, o pessoal acaba confundindo qual a diferença de invenção, de inovação. Tá. É como eu falei, né? A invenção, você está resolvendo um problema técnico, né? Perfeito. Né? É um engenheiro mesmo, é um pesquisador, né? Agora, Uhum. a invenção que vai para o mercado e não tem vamos dizer, o retorno esperado, ou seja, aquilo fica na prateleira, aquilo não é uma inovação, tá certo? Então, nem sempre uma invenção é uma inovação, né? Perfeito. A inovação, ela vem do latim innovare. O que é innovare? É você incorporar alguma coisa, né? É você inserir o novo, a novidade. Mas tem vários autores, né, que extrapolam esse latim, que ele é muito limitado, né? E eu gosto muito do Doze, o italiano, que ele diz que inovar é um processo de solução de problemas que envolve a geração de valor para uma empresa. Perfeito. Isso é inovação. E tem a definição de mercado, que é a que eu uso, né? Que inovação é você ter sucesso em novas ideias. Isso, Uhum. não, o que é muito diferente de invenção, Perfeito. ok? Perfeito. E para finalizar a minha fala aqui, eu só queria terminar o seguinte. Hoje, nós vivemos um paradigma muito louco, né, para dizer assim. O que é isso? A comunicação é instantânea, né? Hoje, você falou aqui, você não tem segredo para ninguém. Se o conhecimento, né, um bem intangível, e esse mundo globalizado que nós vivemos, né, você não tem fronteira para difusão tecnológica, difusão de conhecimento, né? E nós, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem a cultura da proteção. Nós perdemos muitas divisas com isso, né? Então, teve uma boa ideia, entre aspas, né? Procura ver, né, se aquilo, a forma de você melhor trazer aquilo para você, tá? Muita gente fala, patente fecha mercado, muito pelo contrário, né? Ela cria patamares tecnológicos, falando, daqui foi o Zé Roberto, eu posso ir daqui para lá. Tá? Então, Perfeito. eu queria falar sobre o tema inovação, invenção e proteção. Perfeito. E eu acho que a gente pode entrar agora, que até foi tudo bem costurado, né? Como então eu posso proteger o que eu inventei? Como que eu posso proteger a minha criação? Tá. Veja bem, nós estamos falando sobre patente, tá? Uhum. Mas a propriedade intelectual é um negócio bem amplo, né? Então, a pessoa física, a pessoa jurídica, ela tem que ver qual que é a expectativa dela, ok? Perfeito. Estou falando isso. Se eu tenho uma música, eu vou proteger por direito autoral. Se eu inventei outra Coca-Cola da vida, eu vou proteger com o segredo de indústria. Agora, se eu tenho uma tecnologia que é passível de fazer uma engenharia reversa, ou seja, um terceiro, um concorrente meu, vai lá e fala, olha, eu consigo reverter isso de trás para frente, nós estamos falando de patente. Então, respondendo a tua pergunta, baseado no nosso tema hoje, é patentear.
desde que atenda os pré-requisitos de patentes, que nós vamos falar mais à frente. Tá? Isso é a melhor forma de proteção para uma tecnologia. Perfeito. E tu pode explicar, Zé, para nós um pouquinho os tipos, né? Que as patentes, elas são divididas. Quais são esses tipos de patente? O que que difere uma API de uma MU? Tá? Nós temos, né, nós não, no mundo inteiro, no Brasil tem 2 tipos de patente de invenção e modelo de utilidade. Nos Estados Unidos não tem modelo de utilidade, por exemplo. Mas vamos falar de Brasil. A patente de invenção, aqui o conceito dela, é que ela tem um grau de inventividade bem alto. O que é o grau de inventividade? Quando eu inventei, Thomas Edison inventou a lâmpada. Vamos comparar a lâmpada com o quê? Com um lampião de querosene. Né? Conjectura. Então, quando o lampião de querosene, a pessoa tinha que ir lá, acender o lampião de querosene, o lux dele, a luminosidade dele era muito baixa, o gasto era alto. Então, a lâmpada foi uma patente de invenção. O grau de inventividade dela era alto naquela época. Aí veio outro americano e falou, olha, eu vou inventar uma lâmpada que ela é à base de gás, uma lâmpada fluorescente. Não é porque a lâmpada do Thomas Edison de filamento já existia, não é porque ela já existia, que a lâmpada a gás foi uma patente de modelo de utilidade. Patente de modelo de utilidade, como o nome próprio já diz, ela é um modelo. O que é modelo? Ela é a patente de um produto tridimensional. E o conceito inventivo dela é baixo. Então, se eu tenho um telefone com tecla e invento um telefone que é disco, eu estou melhorando o funcionamento do telefone, ou seja, eu não tenho aquele problema de pôr meu dedo na tecla, ele escorregar e eu precisar... Vocês não são dessa época, mas... vamos melhorar o exemplo. Eu tenho um celular, né? Um celular que era aqueles Motorola de flip, né? Aquilo era o modelo de utilidade no Motorola que era aberto. Então, eu estou melhorando o funcionamento do celular, eu não estou melhorando o rendimento. O celular está falando da mesma forma, ele está tirando foto da mesma forma. Tá? Então, o modelo de utilidade é quando você melhora o funcionamento de um produto. É produto. A diferença entre patente de invenção e patente de modelo de utilidade é isso. Quando você tem ganho técnico de rendimento, né? A lâmpada fluorescente para uma lâmpada LED, você tem ganho de rendimento. PI e PI. Né? Celular que abre, celular que não abre. Você melhora o funcionamento. Né? Não sei se eu fui claro, é um negócio bem técnico, mas basicamente é isso. Eu acho que a gente pode pensar que o modelo de utilidade, então, é quando a mudança que eu fiz num produto já existente, ela auxilia no uso, ela melhora a forma de usar. Então, ele fica mais fácil o manuseio, enfim. E quando a gente fala em patente de invenção, a gente está falando daquela melhoria que tem um efeito técnico novo, ela tem um rendimento melhor. Isso, ganho técnico, rendimento. Ganho técnico. Perfeito. E esses 2 tipos, né? A patente, o modelo de utilidade e a patente de invenção, o que muda em relação a elas, a gente sabe que um pouco é o prazo, né? O prazo da patente de invenção é mais extenso que a do modelo de utilidade. Tu pode explicar um pouquinho do porquê que isso acontece? Tá. A patente de invenção, ela tem um prazo de vigência de 20 anos. Tá? No fundo, é merecimento. Como ela demanda mais pesquisas, né, é válido que ela valha mais dure mais um pouco do que uma modelo de utilidade, que vige por 15 anos. Tá? Então, esse é o motivo. Né?
Na França, eles falam que a modelo de utilidade é uma pequena patente, né? Então, ela dura menos mesmo, né? Então, demanda menos massa cinzenta. Perfeito. E em relação aos desenhos industriais, né, que eles estão ali junto na propriedade industrial, né, mas não são patentes. Pode explicar para a gente um pouquinho o que tem de diferença entre o desenho industrial e as patentes que a gente falou? O que um protege, o que o outro protege? Boa pergunta. O desenho industrial, ele só protege o aspecto ornamental de um produto ou então um padrão ornamental. O que é? A estampa de um tecido, né? A estampa que... Ou seja, o padrão ornamental é alguma coisa que tem duas dimensões, é um gráfico. E o desenho industrial tridimensional, ele protege um sapato, ele protege alguma coisa como um móvel, tudo somente ornamental, a parte externa. E o que difere ele da patente? Além dele não proteger função nenhuma, ele não sofre exame de mérito. Quando ele vai para o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão federal que examina patentes, desenho industrial, marcas, etc., o examinador ele não vai ver se aquele desenho industrial já existe em algum lugar no mundo, aqui no Brasil. Ele já é concedido de imediato, desde que ele não atente contra a moral, desde que ele não seja uma forma essencialmente técnica, alguns senões aí, mas ele não sofre exame de mérito. Tá? Por isso que hoje um desenho industrial está saindo em 60 dias a concessão. Perfeito. Tá? E muito rápido. Demora, porque tem exame de novidade, de atividade inventiva, né? Essas coisas. A gente está com um participante aqui, o Felipe, que pediu para fazer uma pergunta. Bora. Felipe, está nos ouvindo? Felipe, eu acho que a gente não vai conseguir fazer por aqui. Tu pode fazer a pergunta no chat para nós, por favor? Acho que ele vai fazer no chat. Então, a ideia é essa. As patentes, elas vão proteger ou a funcionalidade ou o uso, enquanto o desenho industrial vai proteger a parte estética. Estética. Ornamental. Então, quem usa muito isso é a indústria moveleira, calçadista, às vezes é de moda, né? São esse pessoal que vive da estética mesmo, do visual. Tá? Perfeito, entendido. Gente, quem tiver perguntas, vai botando ali no chat pra gente que a gente vai respondendo, tá? A gente não vai conseguir abrir aqui os microfones. Então, a gente já passou um pouquinho sobre o que são inovações, os tipos, né, falando da parte de patentes, como que eu posso proteger a patente de invenção, o modelo de utilidade. Falamos agora um pouquinho do desenho industrial. E assim, o que eu preciso ter para fazer a patente do meu produto? Eu só queria finalizar o negócio Perfeito. da inovação, que é muito interessante, tá? A inovação, ela é uma coisa, está bem explicado, tal. Mas a gestão da inovação, apesar de propriedade industrial ser um negócio muito antigo, né? Esse privilégio, a gestão da inovação é um negócio que vem lá do final da década de 90 do século passado. E hoje, a gestão é muito utilizado pelas empresas, muito, muito utilizado. Tá? Eu vou dar um exemplo para você do que é a gestão da informação. Existe um negócio chamado mapeamento tecnológico. Okay? Eu tenho um concorrente, eu passo a acompanhá-lo pelas publicações de patentes. Nessas publicações, eu vejo as tendências. Eu falo, opa, ele está saindo da curva, ele está começando
a fazer algumas coisas disruptivas. Ou seja, ele está mudando de mercado. Uhum. É um case, na verdade, né? Foi observado que em 2013, né, teve no mundo, né, uma demanda de 153 exabytes na área de saúde, né? O que é essa demanda toda? Eram dados utilizados aí para você fazer aqueles wearables, né? É o relógio que você vê o batimento cardíaco, não sei o quê. Era EMR, que eram dispositivos lá que você passava dados de paciente. Então, em 2013, eram 153 exabytes rodando no mundo, só na área de saúde, né? Em 2020, esse número passou de 153 para 2.314. É muita coisa, né, na área de saúde. Então, o que fizeram? Né? Opa, isso aí, as empresas que têm expertise em inteligência artificial vai começar a entrar nessa área. Uhum. Sabe o que aconteceu? Quem que está bombando nessa área de saúde? Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft. Então, isso aí é gestão da inovação. Está o que eu achei. Opa. A Siri. A Siri. Isso é gestão da inovação. Tá? Então, isso você pode fazer em todos os níveis. Não estou falando que tem que ser nesse nível de Google e tal, mas a gente usa muito isso com nossos clientes, tá? Esse mapeamento tecnológico. Só para finalizar a parte de inovação, tá, Fernanda? Eu fiz esse parênteses aí. A gente tem uma dúvida aqui do Alexandre sobre algoritmos. Ele pergunta assim, algoritmos de computador podem ser patenteados como patente de processo? Sei que programas de computador são direito autoral, mas minha dúvida seria sobre o algoritmo. O algoritmo em si, Alexandre, ele não é patenteado, tá? Como algoritmo, o método matemático também não. Ele não é patenteável. Agora, esse artigo 10, que fala que programa de computador não é patenteável, isso aí deu uma reviravolta de uns 5, 6 anos para cá. Antigamente, nós falávamos, né, erradamente, patente de software. Poxa, mas se o programa de computador não é patenteável, por que a gente chama aquilo de patente de software? Aí o NPI, seguindo até um pouco o conceito americano, que é bem liberal, né, ele não chama mais patente de software, ele fala patente implementada por programa de computador. Tá? Então, coisas como algoritmo não é patenteável, mas método matemático também não é. Mas se você faz uma patente implementada por programa de computador aplicada a um método matemático, que ele sobreviva sem o método matemático, esse pedido de patente é passível de privilégio, sim. Vou te dar um exemplo. Você pega um sistema aí de criptografia, tá? E aplica isso aí num método financeiro, tá? Você não precisa aplicar aquilo apenas lá na sua autenticação de senha e tal. Você pode aplicar aquilo em qualquer outro, ou seja, aquilo ali sobrevive sem o elemento financeiro, tá? Então, agora voltando ao algoritmo. O algoritmo puro e simples eu não vejo como patentear. Isso aí não vai dar mesmo, tá? Perfeito. E até a gente tinha anotado para falar um pouquinho sobre essa parte de patente de software, né? Que isso tem muita dúvida, tem muita gente desenvolvendo aplicativo, enfim, acaba questionando. Eu quero fazer a patente do meu aplicativo, eu quero fazer a patente da ideia para ninguém fazer um aplicativo igual, né? Então fica muito nessa questão do campo da ideia.
Se tu pudesse Isso. abrir, então, um pouquinho mais do o que eu posso, de fato, patentear, o que que eu não posso. Vamos fazer uma correçãozinha aí, ó. Primeira coisa, ideias não são patenteáveis. Uhum. Nada que for abstrato é patenteável, tá? Perfeito. Você pode ter, vamos dizer, ideia eu falo que é um resultado, né? Você tem várias tecnologias que alcançam um resultado comum. Esse resultado comum não é patenteável, ou seja, eu inventei a televisão. Isso aqui é uma ideia, é um resultado. Agora, se a tecnologia dela é tubo de imagem, se é LED, se é plasma, essas tecnologias são patenteáveis. Então, vamos tomar cuidado com o termo ideia, inclusive na hora de redigir um pedido de patente. Se a gente redige um patente em que a tecnologia não está bem descrita, ela cai no campo da ideia. Tá? Perfeito. E esse pedido vai ser indeferido por um negócio chamado falta de suficiência descritiva. E aí, quando o examinador fala assim, baixa um 7.1, que a gente fala que é um parecer técnico, e ele pede para você melhor explicar aquela descrição, e você, ao fazê-lo, acrescenta a matéria, não pode. Ele vai indeferir, vai arquivar o teu pedido, e de repente você perde um bom pedido de patente, Produto. né? Um produto, potencial inovação, vamos dizer assim, porque ele está mal descrito, ele está no campo da ideia ainda. Mas voltando ao programa de computador. Né? Programa de computador em si, código-fonte, nem pensar. Isso aí, né, pelo artigo 10, não é patenteável. Né? Mas uma criação industrial que resolva um problema técnico e alcance um efeito técnico, né, que não seja somente associado ao código-fonte, isso aí é passível de patente. Né? Esse efeito técnico, na linguagem do pessoal que é de software, eu tenho alguns exemplos. O que é um efeito técnico que caracteriza uma atividade inventiva numa patente de software, de programa implementado por invenção implementada por programa de computador? Se você otimizar, por exemplo, o uso de uma memória do computador, você está causando um efeito técnico naquela máquina. Né? Se você otimizar o acesso a um banco de dados, né? Você está causando um efeito técnico que é passível de privilégio. Se você aperfeiçoar a interface com o usuário, desde que não seja uma coisa estética, né? Você clica lá no seu texto, lá no Word, aparece uma abinha que linka com algum outro programa lá, você está aperfeiçoando essa interface. São exemplos que eu estou dando aqui, que são efeitos técnicos passíveis de patenteabilidade, de privilégio. Uhum. Tá? Perfeito. Que não são meramente o código-fonte. Uhum. Firmware, por exemplo, que é aquele aplicativo em si, Uhum. um software dedicado a determinado hardware. Isso aí, o aplicativo realmente não tem patente aqui no Brasil. Tá? Uhum. Estados Unidos. Falando no Brasil, não tem patente. Tá? Tá. Mas se o hardware onde é utilizado aquele firmware, ele tiver alguma coisa no funcional dele que, devido ao processo do aplicativo que não é patenteado, esse funcional, a gente pode até estudar, aprofundar mais, que é patenteável. Uhum. Então, flexibilizou muito essa parte de software aqui no Brasil, mas muito mesmo. Para você ter uma ideia, nós temos na classe de processos de software, nós temos
3 classes de reivindicação. 3. Eu não sei quem que é da área aí, mas a gente tem uma classe que você utiliza a grandeza física para gerar um produto físico, um efeito físico. Uhum. Por exemplo, eu tenho um forno. Eu tenho um software que vai... O forno é um negócio físico. Tá? Perfeito. Aí eu tenho um software que vai mexer lá na inteligência daquele forno e vai causar um efeito físico na temperatura dele. Uhum. Esse processo, né, essa classe que utiliza a grandeza física para gerar um efeito físico, é patenteável. Eu tenho um sensor lá no meu ABS, do carro, no freio do carro do meu ABS. Ele manda dados físicos, físico com físico. Isso aí é uma patente, isso aí é um pedido passível de privilégio. Uhum. Também tenho a segunda classe, gente, que é quando eu utilizo grandeza física para gerar um produto virtual. Um exemplo clássico disso, né? Quando eu processo alguma coisa física, cor, dimensão, atraso de fase, quando eu processo alguma coisa física e transformo isso num produto virtual, o que seria isso? Eu transformo isso num tratamento de imagem, uma melhor qualidade de imagem na minha TV. Eu estou pegando coisa física e transformando numa coisa virtual. Isso também é passível de patente. Né? E, por fim, para extrapolar tudo, pego virtual com virtual. Né? Uma grandeza virtual com virtual. Aí é quando eu pego lá as criptografias da vida. Entendi. Tá? Antigamente você tinha que ter um hardware e tinha que ter o software. O software melhorou o hardware, era patente. Tirando isso, mais nada. Você viu como é que amplificou esse leque de opções? E é importante ressaltar que a nossa lei, que diz que programas de computador em si não são passíveis de patente, é uma lei muito antiga, né? Então, Nossa, depois... isso aí continua valendo, o artigo 10 da lei, Sim. mas tem uma resolução depois disso do leque. Que se a gente ficar focado nisso... O Alexandre, tem 2 perguntas aqui ainda, do Alexandre, complementando essa do algoritmo do Alexandre. Ele agradeceu e perguntou se a gente saberia dizer se o algoritmo nos Estados Unidos é passível de proteção. Nos Estados Unidos é. Perfeito. E tem uma pergunta aqui do Marcelo. Queria que comparasse a patente com o registro de marca e como esta pode ajudar na questão da proteção, o direito autoral da inovação. Bom, não sei se eu entendi bem, Marcelo, mas vou dar um exemplo, ver se eu captei ou não. O aplicativo aqui no Brasil ele não é patenteável. Tá? Como é que eu vou proteger isso? Se eu tenho Waze, se eu tenho Google Maps, se eu tenho tal. O meu aplicativo, como não é patenteado, eu vou firmar a marca dele. Tá? Então, eu não vou ganhar proteção no meu aplicativo, no meu... Lógico, eu vou proteger meu código-fonte, o direito autoral. Uhum. Mas, para o público em geral, eu vou ali martelar na marca. Eu vou ganhar... Exato. Não sei se é isso que você quer dizer. Até quando a gente vai atender o pessoal de aplicativo, né? Quando a gente diz que não tem como fazer, enfim, a patente do aplicativo em si ali, né? O que a gente bate muito na questão de proteção? Marca, o direito autoral das telas, que a gente chama também, que é para proteger a carinha que esse meu aplicativo vai ter. Então, por exemplo, quantos navegador tem, né? Vamos lá, quantos GPS tem, né? Tem o Waze, tem Google Maps, tem uma série. Todos eles exercem a mesma função, né, que é chegar ao destino, mas cada um tem a sua marca, cada um tem seu código-fonte e cada um tem a sua cara, né? Quando eu falo cara, eu estou falando do design dele. Então, sempre quando a gente... Isso. Sempre quando a gente fala, então, em questão de aplicativo, principalmente, a gente foca nesse combo, uma maior proteção. Marca, direito autoral da interface, do layout dele, né? E também a proteção do código-fonte.
Não sei se era isso, Marcelo, qualquer coisa tu pode interagir aqui com a gente de novo. Eu tinha visto que o Rafael antes havia feito erguido a mão, eu não consegui botar ele. Se ele quiser fazer a pergunta aqui no chat também fica à vontade. Então a gente já falou um pouquinho dessa... a gente na linha de frente, né, quando atende os clientes no dia a dia, outra questão que é muito comum a gente ouvir, além dessa de proteger a ideia, né, é também proteger um método. Esse método O de Bruno está atendimento. perguntando isso aqui, ó. Tá lendo aí, Zé? Estou lendo. O Bruno é nosso cliente. Tá. O Bruno, você diz aqui que sistemas, né? Uhum. O foco principal é obter dados de cultivos e trabalhar Big Data, deve ser, né? Não tem como interagir, é só por... O Bruno, nesse caso, como você diz assim, alguém tem a primeira patente, né? Você pode ser específico é uma patente de produto, de método, de sistema, porque patente de método, é como eu falei, método, processo, são etapas, né? Muita gente confunde, fala, método não é patenteável, tal, mas método é a mesma coisa que processo, são etapas. O que não é patenteável, que a gente confunde aqui, nós confundimos no Brasil? É método matemático, terapêutico, cirúrgico, financeiro, método de diagnóstico. Então, método é um processo. Então, eu gostaria de saber, Bruno, se quem tem a primeira patente tem uma patente de processo, ou é produto, e sistema é uma patente que você junta tudo. Você junta equipamento, junta processo, você junta forma de utilização. Só para eu posicionar a minha resposta. Aqui, desculpa, pessoal, eu não sabia que vocês que estão participando da live não tinham acesso à pergunta também do Bruno. Então, eu e o JR aqui lendo a pergunta e o pessoal acabou não tendo acesso a essa pergunta. Eu não sabia disso. Então, eu abri o microfone para o Bruno. Não sei se tu quiser, Bruno, comentar alguma coisa. Se tu conseguir. Oi, Fernanda, me escuta? Oi, sim. Tá bom, vamos lá. Até isso foi ontem que a gente teve retorno até de vocês Uhum. em relação à patente, que a gente tinha entrado com o processo. Eu até estou 7.1. pegando isso aqui direitinho Uhum. para passar os dados. E o que acontece? Foi achada uma que foi, vamos dizer, indeferido. Foi Uhum. achado uma no... Só deixa eu pegar certinho. No PCT, o IPO-TCT, Uhum. certo? Só que assim, é o que eu digo ali, vamos dizer, eles tratam como, vamos dizer assim, todo mundo na agricultura busca esses dados. Uhum. Como é que, vamos dizer assim, se já tem essa primeira patente, como é que eu poderia ter a minha, ou como é que eu posso trabalhar para não sofrer a influência deles? Vamos dizer assim. Uhum. Porque todo mundo vai obter os dados, mas cada um trabalha de um jeito, cada um tem o seu sistema de irrigação diferente, vamos dizer assim, essas diferenças, né, do sistema como um todo. Como Uhum. é que dá para, vamos dizer assim, conseguir ficar seguro de que o que a gente, do nosso produto tá resguardado sobre isso? Eu não vou ter problemas. Tá, até eu acho que para o José Roberto
formular essa tua resposta, é importante a gente frisar um pouquinho desses 7.1 que o NPI tá disparando, né? O que ele faz de análise quando ele dispara um 7.1, uma exigência, enfim. Mas o Bruno falou em PCT, depósito internacional, ou é só NPI? A nossa foi NPI, mas eles acharam uma na PCT. E por isso que eles, vamos dizer assim, também deram como indeferido. O NPI já deu 9.2? Não. Não, saiu agora o 7.1. Ah, tá. Ele apresentou uma anterioridade. Ok. Qual que é a patente do Bruno? Eu não sei se a gente pode falar assim. Não, já está no 7.1. Já saiu. A redação dela foi, eu não sei se foi tu que fez, é de um sistema de irrigação. É o seguinte, quando o examinador exara um 7.1, ele não vai muito a fundo, tá, pessoal? Sempre. Eu tenho uma estatística aqui na Village que 75% a gente consegue reverter o 7.1. Por que ele não vai? Porque, às vezes, o backlog do NPI está muito alto, tal, e o examinador não vai muito a fundo ali, e ele necessita, às vezes, até por uma certa comodidade, de uma ajuda do inventor para falar, olha, você está equivocado aqui e ali porque você entendeu errado. Lembra que eu falei que é muito importante a gente descrever uma patente de uma forma com suficiência descritiva para poder melhor explicar. Perfeito. Quando você fala, Bruno, que você tem uma primeira patente que ela vai impedir você de fazer, né, isso é muito abrangente. E a ideia de patente não é fechar mercado, a não ser que você esteja fazendo exatamente igual, que é muito difícil, né? A patente, ela protege conceitos, né? Então, se você realmente estiver trocando 6 por meia dúzia, você está cometendo uma contrafação, né? Mas, fora isso, até gostaria de ver esse 7.1. Fora isso, eu acho difícil, porque algoritmo, não se preocupe, tá? Isso aí, o cara pode berrar, gritar, ele não vai ter privilégio de algoritmo. Então, ele vai ter privilégio, sim, em cima de etapas. Processos são etapas. Sistemas são etapas misturado com equipamentos, uso e tal. Perfeito. Então, é uma resposta que eu estou, assim, sem dados para responder ela por completo. Precisaria de uma informação. Eu peguei aqui, depois a gente provavelmente vai voltar a conversar, a gente até pode marcar uma vídeo também com o Bruno para estar esclarecendo isso. Sim. Mas o NPI tem feito muito disso, né, Zé? Acho que de uns 2 anos para cá, nem sei se isso, está saindo bastante 7.1 para fazer essa explicação e até, digamos, auxiliá-los nesse julgamento. Então, é algo bem, bem corriqueiro, tá? Até para o pessoal que está ouvindo, não é entrar com pedido, cruzar os braços, né? Às vezes acontecem alguns momentos que a gente tem que se dar uma nova opinião, enfim, em função dos motivos que o José Roberto falou. Esse 7.1 que a gente fala é um tipo de exigência que o NPI, um parecer técnico, desculpa, que o NPI dá, né? E a gente tem que apresentar uma contra-razão para aquilo que o NPI está nos solicitando ali. Então, ele vai ter o que ele quer que a gente rebata, ele dá as anterioridades, ele dá as informações, né? Para a gente rebater, para a gente dizer o porquê que o nosso é diferente daquele. Então, é um processo que é bem corriqueiro já. Porque patente é um monopólio temporal, né? Você vai ter o monopólio daquilo por 20 anos, se for patente de invenção, ou 15, se for modelo de utilidade. Então, não faz sentido você dar o mesmo monopólio para 2 titulares. Por isso que ele faz esse exame bem rigoroso, né? Falar, olha, Bruno, eu estou achando que isso aqui é igual, para não ter essa dúvida.
Ok? Perfeito. O Marcelo está falando que era aquilo mesmo. Tem aqui mais uma pergunta. Ó, o Marcelo é cliente da Village também, ele é cliente do Diego lá de Campinas, né? Ele tem uma plataforma virtual. Ele diz que o mercado foi bem afetado com a pandemia. O projeto dele já existe há quase 2 anos. Ele desenvolveu uma solução que resolve os problemas e desafios do setor dele. Então, ele tem novas soluções. Posto isso, novas soluções têm aparecido no mercado, que contém uma pequena parte da minha solução. Minha pergunta é, com a minha marca registrada, o que eu posso fazer legalmente? Então, ele só tem a marca registrada, né? Isso, só a marca. A marca, ela não protege, vamos dizer, produto, né? Ela protege só o nome. Não tem o que fazer. Se você fixou a marca, você pode negociar a marca associada àquele produto. Não é? No caso, se o terceiro estivesse usando a marca dele em si, Isso. né? Ou uma marca muito similar. Agora, ele está usando parte da solução, infelizmente, não tem muito o que ser feito, até porque isso já foi lançado há mais tempo, já não tem, né, a novidade, acabou o período de graça. Então, já é um pouquinho mais complicado também. Sugiro que chame o Diego e marque aí um outro bate-papo também com o José Roberto e até para esclarecer um pouquinho mais essas dúvidas. Então, agora no momento atual, né, o pessoal questiona também um pouco a questão da burocracia, né, de patentes, da demora que os pedidos levam, então, para ser julgados, né? Então, quanto tempo leva para ser uma patente? Não falar de todos, mas falar um pouquinho sobre as questões da prioridade de exame. O INPI melhorou muito, muito mesmo. Até uns 3 anos atrás, a média estava em 12 anos. Tá? Hoje, ontem até perguntei para o nosso administrativo, nós estamos recebendo patente, deferimento de patente, MU na faixa de 6 anos, e PI na faixa de 6, 7 anos, em média, tá? Uhum. Se não houver nenhuma intercorrência. O que é intercorrência? Baixou um 6.1, é uma exigência. O 7.1 que a gente acabou de conversar é um parecer técnico, tá? Então, isso aí vai levar mais um ano e pouco. Mas vamos colocar na média hoje, no geral, 8 anos. É muito tempo. No mundo, isso aí, vamos colocar no máximo 3 anos, no máximo, estourando. Só que o NPI, ciente desse problema do prazo dilatado, né, que eles chamam de backlog, ele criou algumas vias rápidas de exame de patente, né? Eles falam lá fast tracks. O que é isso? Uma pessoa que tenha um titular de patente que tenha mais de 60 anos, por exemplo, ele pode solicitar uma priorização de exame devido ao fato dele ser idoso e no máximo, em 2 anos, esse pedido de patente vai estar examinado. E isso é realidade, porque nós temos recebido muita pedido de priorização de exame por idade. Se a pessoa tem uma microempresa, uma MEI, ele pode pedir isso também. Se a pessoa tem uma patente, um pedido de patente, que é a tecnologia verde, que é ecologicamente correto,
né, no setor de transporte, renovação de energia, agricultura. Ele também pode pedir, né, se a pessoa tem, por exemplo, uma patente que ela vai depositar no Brasil e vai estender para outro país, que é prioridade BR, que é chamado no NPI, também pode. Todos esses programas, eles encurtam o prazo para 2 anos no máximo de exame, no máximo. Tá? A gente teve casos aí, ali alguém botou, a gente também, a gente já teve casos de 6 meses ter conseguido patente, né? Então, com a priorização de idade, por exemplo, é uma que não tem um exame como a patente verde em si. A gente mostra que o detentor tem mais de 50 anos, o titular, né? E o NPI concede bem rápido mesmo. O Paulo Soares está falando aqui, ó, consegue com 7 meses. Nós temos um caso aqui. Depende. Mesmo. Mas eu estou falando no máximo, tá, gente? Vamos lá, tem aqui o Marcelo, ele questionou, ou patentear essas soluções que vocês mencionaram, que melhoram o desempenho do projeto, certo? Mas tu já está com o teu processo há 2 anos também, né, Marcelo? Daí... Aí tem um negócio chamado período de graça, tá? A partir do momento que você teve lá o seu insight e você tornou público, quer seja numa banca, numa defesa de tese, ou você vendeu, emitiu nota fiscal, ou você publicou numa revista especializada, por lei, né, você tem até 12 meses para fazer o registro desse pedido de patente, né? Então, quando você fala que melhorou o desempenho do projeto e essa solução você vai patentear, toma cuidado para que isso não ultrapasse 12 meses, que é o período de graça, tá, gente? Então, prestar atenção nisso aí. Perfeito. Acho que para a gente ir finalizando aqui também, tem mais uma pergunta do Douglas. No caso de plataforma digital, então, o que pode ser patenteado é somente a marca? O app e outros sistemas que ele comporta, não? Tá. Como eu havia falado, Douglas, o aplicativo em si, ele não é patenteável porque ele é específico para aquele determinado hardware lá, né? Agora, se aquele hardware ele tiver alguma coisa nele que, em função desse aplicativo, algum funcional que altera e atenda os requisitos de patenteabilidade, que é a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, isso é patenteável. Tá? O aplicativo não, mas o efeito que ele causa no determinado hardware, isso aí é o efeito, não o processo em si, não o aplicativo em si. Tá? Perfeito. Depois, se quiser, a gente tem um bate-papo aí mais aprofundado sobre isso. Tá, perfeito, então. Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, depois, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, a gente da Village fica à disposição para estar respondendo. Entre em contato, liguem, vamos conversar. Eu vi que tem bastante cliente aqui junto com a gente, bem bacana. Os clientes estão participando. Zé, enfim, se tu pudesse deixar uma dica agora para o pessoal, como inovar, como proteger, enfim, no cenário que a gente está vivendo, né? Eu brinco que inovar sem proteger é trabalhar para a concorrência, né? Eu sempre termino as minhas palestras assim, porque a gente gasta, né? Investe tempo, investe grana, fazendo pesquisa e desenvolvimento, tudo. Lança o produto no mercado, vem um espertinho, faz a patente na minha frente, né? E pode acabar me impedindo de fazer o uso do produto, da marca, enfim, que eu demorei tanto, investi tanto para desenvolver, né? Então, eu sempre sigo essa linha de, olha, inovar sem proteger é trabalhar para a concorrência. Então, se tu pudesse deixar mais alguma dica para o pessoal, o que tu deixaria? Sim. Não só nessa crise que nós estamos passando, mas toda a crise, né? A saída da crise, ela passa por inovação em qualquer setor público, privado, né?
E inovação é o motor que tira qualquer economia de... Nós estamos quase numa recessão, né? Inovar. Eu vejo clientes, principalmente os de pequeno e médio porte, estavam quase parando, né? Inovaram, né? Quer seja numa máscara, num protetor facial, uma tecelagem que está fazendo capacete para respiração não invasiva. Estão inovando e não precisa ser uma inovação disruptiva, pode ser uma incremental mesmo. Tá? E patente acompanha o mercado, né? E por incrível que pareça, a Fernanda é prova disso. Nessa crise que nós estamos dessa Covid aí, pelo menos aqui houve um pequeno decréscimo no número de captação de patente. Por quê? Está muita gente investindo em solução para o que nós estamos presenciando. Exato. Né? E uma coisa que eu quero deixar um recado, né? Se antes dessa pandemia a gente vivia numa era de mudanças, depois dela a gente vai viver uma mudança de era. Né? Quem não inovar vai ficar para trás. Então, não é puxando sardinha para o nosso lado, não, que a gente não gosta de inovação, mas pensa nisso. Essa mudança de era chegou. E se inovarem, contem com a de todo mundo. E se inovarem, contem com a Village, né, Zé? Com certeza. A gente está aqui à disposição de todos. Então, eu queria agradecer o pessoal que está aqui com a gente, que participou dessa live. Ela vai ficar gravada, ela vai para o nosso site, fica no nosso canal também. E a gente se coloca à disposição, pessoal, no que for preciso aí no escopo da propriedade intelectual. Então, contem com a gente. Zé Roberto, muito obrigado por compartilhar com nós todo esse teu conhecimento. Sabe o quanto admiro o teu trabalho. Estou sempre te chamando e te incomodando. Que isso. E, enfim, mas a gente sabe do conhecimento, tamanho do conhecimento que tu tem nessa área que é tão importante para as empresas e para a sociedade, né? Então, gente, não sei, Zé, quer falar alguma coisa? Gente, eu agradeço aí enormemente a participação, né? Porque é um tema assim tão esquecido e eu vejo que tem aí 30 pessoas interessadas. Fiquei muito contente. Muito obrigado e aguardo a próxima oportunidade. Perfeito. Então tá, gente. Até mais e contem conosco.